Começa agora, podcast Líderes de um Novo Mundo. Transformando o mundo corporativo através de uma liderança mais humanizada e consciente, com Shirley Ortiz. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Líderes de um Novo Mundo, hoje com o tema Leis Sistêmicas e Liderança. E a nossa convidada para falar sobre esse tema é a Maria Inês Araújo Garcia Silva. Ela que é psicóloga há mais de 40 anos, é sócia fundadora do Raízes Instituto de Desenvolvimento Humano, onde ela atua como coordenadora pedagógica, professora e, é claro, consteladora sistêmica. Seja bem-vinda, Maria Inês. Querida, é um prazer imenso estar aqui com você. Opa, desapareceu meu áudio e meu vídeo aqui, né? Me desculpe, assim, né? Eu estou sem aparecer aqui, vamos lá. Estou com um problema na minha câmera. Ai, acho que vou tirar a câmera, vamos ver se agora eu consigo ficar. Nós estamos aqui tendo... A vida é assim, inclusive a vida de empresários é assim, de líderes é assim, né? Às vezes as coisas não saem exatamente como a gente quer. Mas eu quero agradecer primeiro o teu convite, tá? Eu acho que quando existe verdade na vida da gente e quando a gente está na direção daquilo que tem propósito para nós, as coisas acontecem. E eu vivo e vejo em você, tá, Shirley, esse movimento sempre por mais, esse movimento de liderança, se desafiando a entregar aquilo que com certeza vai contribuir na vida das pessoas. Então, eu agradeço o convite, eu espero que a gente possa esclarecer alguns princípios que são fundamentais para o bem viver do indivíduo, mas que atuam, né? Eu gosto muito de pensar nas sincronicidades. Eu estou há muito tempo nessa caminhada, só como psicóloga, sou psicóloga clínica, já estou há mais de 40 anos como psicóloga clínica, e nesse lugar eu trabalhei com uma gama imensa de pessoas, né, de todos os níveis, de todas as idades, e os empresários também fazem parte desse lugar. Os líderes têm um nível de energia, de tensão e de um movimento para o mais, né, que sempre me encantou. E eu, uma vez estando com Bert Hellinger, para quem não conhece Bert Hellinger, ele é considerado o precursor das constelações sistêmicas e organizacionais no mundo. Ele foi um alemão que viveu, foi nosso contemporâneo, então nós tivemos a oportunidade de sermos treinados por ele, de participarmos dos trabalhos maravilhosos e dessa abordagem que realmente está transformando o mundo. Então ele dizia, eu me lembro de uma vez estando com ele, ele falou algo que me chamou muita atenção, porque eu venho de uma família de empresários, meu pai sempre foi empresário, minha mãe, a família da minha mãe foram empresários, e existia um tipo de preconceito, muitas vezes social, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma irmã que é uma querida, mas que trabalha, ela é consteladora também, trabalha no movimento bem equilibrado sistêmico, mas ela, por exemplo, é de partidos de oposição, é totalmente engajada, e às vezes eu via na conversa dos seus interlocutores, assim, das pessoas, né, que faziam parte desses movimentos, às vezes uma restrição, quase um julgamento para esse lugar dos líderes, dos empresários, claro, sem observar que ali também tinham lideranças, que a estrutura do próprio partido é uma empresa, sabe, existia é quase como uma cegueira perceptiva de que todos nós, qualquer coisa que atue na nossa vida, tem por trás um líder, tem por trás um empresário. Então, Bert e o Peter, nosso professor, falava claramente sobre isso. A profissão que mais precisa ser honrada no mundo é a profissão dos empresários, é a profissão dos líderes, daqueles que fazem um movimento inicial, que fazem um movimento para o mais. E por que essa visão dele nesse sentido, né? Eu me lembro de um trabalho que a gente fez, né, com ele, e ele disse, ele pegou uma caneta assim, isso é útil para você? Está quase obsoleto já, mas ainda é útil, foi útil há muito tempo, não é? Por trás disso tem um empresário, tem alguém que decidiu fazer um movimento, correr um risco, fazer algo. Isso, É você está necessário sentado, coragem, cara, né? exato. Então, na verdade, foi tão interessante que absolutamente tudo que estava em cima do nosso corpo, ao nosso redor, ali tem um movimento de um líder, tem um movimento de um empresário. Então, essa perspectiva fez com que as pessoas pudessem ampliar esse olhar e sair um pouco disso que é julgar. E que muitas vezes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Você pediu para que a gente falasse dos princípios sistêmicos.
muitas vezes, às vezes, impedem a gente de criar, ou os indivíduos, as pessoas de criarem, de seguirem o seu propósito por mandatos, por preconceitos que existem no seu sistema familiar de origem em relação a essa postura de liderança, ou a essa postura de empreendedorismo, esse movimento tão essencial para que o mundo esteja onde está, com a evolução que está. E a gente vem hoje numa situação onde muitas pessoas estão saindo do mundo corporativo, né, Maria Inês, para buscar uma vida com mais propósito, sendo que, na verdade, eu vejo as empresas como um ambiente de desenvolvimento organizacional que pode ser riquíssimo, que pode expandir o ser humano e trazer realização, plenitude e com contribuição, né, trazendo essa utilidade para o mundo. Então, nessa perspectiva, talvez para tornar nossas empresas ainda mais saudáveis, mais aberta para esse espaço de realização, onde as pessoas sintam que é um lugar de contribuição, um lugar de se sentir feliz e prosperar. Acho que se os líderes têm um pouco mais de consciência em relação a alguns aspectos que podem ser cuidados para criar um ambiente saudável nesse sentido, pode ser útil para todas as pessoas e a gente até ter mais atratividade nesses ambientes para que as pessoas possam colocar seu potencial em movimento também ali, né? Então, eu gostaria que tu trouxesse para a gente quais são as leis sistêmicas básicas e como elas aparecem na vida organizacional. Eu adoro falar sobre isso. Eu acredito muito em sincronicidade. Nós aqui, eu sou uma das sócias fundadoras do Raízes, Instituto de Desenvolvimento, que antes era o IP Roxo, né? Agora é Raízes, a gente cresceu, né? Está se desenvolvendo. Então, eu que preparo muitos dos materiais complementares dos módulos, e olha só em cima do que eu estou debruçada, do nosso quarto módulo, que é o módulo de organizações, né? De empresas. Então, quer dizer, a sincronicidade foi impressionante. Eu falei, uau, né? Estou aqui com um monte de bibliografia do meu lado, rodeada de coisas, porque eu estou fazendo ajustes, porque a gente está sempre colocando algo que vem com a nossa experiência. E o que são essas leis que o Bert Hellinger trouxe para o mundo? Ele trouxe as leis básicas que norteiam qualquer relacionamento humano. Então, eu diria assim, onde existem seres humanos se relacionando, essas leis atuam. Bert Hellinger, só para esclarecer para vocês, queridos, que estão aí nos ouvindo, ele é um alemão, né? Ele nasceu na Alemanha, ele morreu em 2019 com quase 94 anos. Ele iria fazer 94 anos naquele ano quando ele faleceu. Então, ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele foi padre inicialmente, trabalhou na África com os Zulus, então, como missionário. E essa experiência, assim como a experiência da guerra, porque ele era bem jovem, com 17 anos, ele foi convocado para a guerra, ele foi prisioneiro na Bélgica, né? Na época da ocupação americana. Então, todas essas experiências foram norteando esse lugar desse olhar, né? Esse olhar que já marcava algumas questões de postura muito diferentes. Então, para vocês perceberem como é importante a gente trabalhar para que eu possa entrar mesmo nas leis, que eles chamam de leis do amor, leis da vida, né? Ordens do amor, e são 3, a ordem, pertencimento e equilíbrio. Mas tem uma passagem na vida do Bert que ele descreve nas bibliografias dele que eu achava muito interessante. Quem teve a oportunidade de conviver com o Bert assim, nos treinamentos, ou mesmo diante dos seus trabalhos, né? Algumas pessoas um pouco mais próximas, eles percebia que o Bert era uma pessoa que vivia aquilo que ele ensinava. Isso era uma coisa muito natural a ele. E ele nunca teve interesse em escrever, apesar de ele ter mais de 100 obras, né, publicadas, ele não tinha interesse em escrever sobre isso, porque ele tinha a crença de que, quando você escreve, você aprisiona uma experiência, que a vida é fluxo. Então, o que você escreve hoje pode ser que amanhã já seja outra coisa. Então, ele falava que ele não é um cientista, mas uma pessoa que vive as experiências, e isso é que faz sentido, né? E isso que faz com que você sempre tenha algo para se desenvolver e seguir esse movimento. Ele, com 17 anos, lá no campo de concentração, lógico que eles tinham restrições de alimento e todas aquelas coisas, então eles às vezes roubavam alimentos, e eles sempre eram punidos por isso, né? E aí ele fala que ele olhava às vezes, né, as pessoas estavam lá, aquele soldado cuidando deles, o carcereiro, e aí os amigos, os alemães, entre eles, às vezes falavam coisas horríveis sobre esse carcereiro, porque ele sim, ele punia, castigava, fazia as coisas.
E o Bert tinha um movimento no coração dele lá naquele tempo, que já era o movimento do Constelador, né? Com 17 anos, ele falava, gente, ele é um soldado, ele está cumprindo o papel dele. Se nós estivéssemos no lugar dele, estaríamos fazendo a mesma coisa, ou talvez pior. Então, vamos respeitar o trabalho dele, que com certeza daí ele vai respeitar o nosso lugar. E é lógico, ele também roubou comida, morto de fome. Mas ele percebia que os outros eram, se raspavam a cabeça deles, puniam eles quando faziam isso. Ele também era punido, mas sempre de forma mais leve. Muito tempo depois, eles descobriram que aquele soldado falava alemão. Então, ele percebia, ele sabia exatamente o que os prisioneiros estavam falando, percebia essa interlocução, essa conversa do Bert e essa postura dele diante do respeito à função dele. Então, isso já começa com esse movimento, né? O respeito à função. Eu estou aqui dentro dessa estrutura empresarial, dentro dessa organização, então eu preciso respeitar a função. Eu preciso respeitar a ordem, que é uma das leis. Eu preciso respeitar a hierarquia que veio antes. Naquela condição, hierarquicamente, esse carcereiro tinha um poder sobre eles, tinha uma função que precisava ser exercida, e eles tinham outra. Então, isso já começa a nortear, né, essa visão. E quando ele vai, né, foge, porque ele fugiu do campo de concentração, a história dele dá um filme bem bacana, se alguém quiser fazer, eu vou amar ver essa história, né? Ele fugiu, e ele acredita que esse mesmo carcereiro facilitou a fuga dele, porque ele estava procurando ele dentro do trem, mas ele disse que em algum momento ele cruzou o olhar com o olhar de alguém que estava fora, nas frestinhas do vagão onde ele estava escondido, e ele fechou esse olhar e ele tem quase certeza que o alemão o viu, mas fez que não viu, né? Mas essas são histórias que ele conta, que fez que depois que ele fugisse de lá, ele fosse lá para... Foi quando ele entrou no seminário, se tornou padre, e durante 25 anos ele fez parte dessa ordem religiosa. E quando ele vai para a África, o mundo se amplia muito para ele. E ele começa a perceber coisas que fizeram com que ele desenvolvesse essa postura cada vez mais e começou a desenvolver teoricamente as constelações lá. Primeiro no confessionário, né? Ele era padre, então ele recebia as pessoas em confissão, e ele percebia que era muito curioso, foi quando ele começou a desenvolver o conceito das consciências, que às vezes tinham pessoas que contavam, por exemplo, assim, eu roubei uma maçã, eu comi uma maçã escondido sem minha mãe deixar, e ela tinha um peso imenso sobre aquilo. E outras pessoas falavam, eu matei 3 pessoas com uma leveza, como se aquilo não fosse um crime, fosse o que fosse certo para ser feito. E aquilo levou ele a levar durante muitos anos a refletir, a pesquisar, a estudar sobre as consciências. Então, com isso, em relação às consciências, ele foi desenvolvendo o que ele chama a lei do pertencimento. Ele começou a perceber, eu vou descrever a lei. A lei do pertencimento é a lei onde ela preconiza isso, ela ensina isso para a gente. Todas as pessoas que pertencem a um sistema, principalmente o sistema familiar, têm o direito de pertencimento a ele. Independente do que faça, se faz coisas certas, coisas erradas, independente de estar vivo ou morto, essas pessoas sempre pertencerão. Então, o que significa? Eu tenho filhos e um dos meus filhos não nasceu e morreu, por exemplo. Essa criança que nasceu e morreu, ela continua fazendo parte do sistema, porque nenhum sistema no mundo admite exclusão. Quando você exclui algo do sistema, o sistema, naturalmente, qualquer sistema, a gente diz desde aquele nano sistema até o macro sistema, se existe alguma exclusão, ele vai procurar se acomodar, vai procurar uma forma de reparar essa exclusão, né? Então, imagina assim, por exemplo, o sistema solar. Fazem parte do sistema solar vários planetas. Vamos supor se viesse um meteoro, por exemplo, e batesse num dos planetas, no Mercúrio. Isso ia mudar muito da trajetória dos outros planetas ao redor do Sol. Isso ia fazer com que eles tivessem que se reacomodar para poder voltar a um equilíbrio, mesmo que isso acontecesse à custa de mais um planeta, que, por exemplo, se aproximaria muito, se a Terra se aproximasse muito do Sol, a gente aqui perderia a condição de vida, né? Então, o que ele ensina para a gente é isso, vou tentar ser mais simples, que se você exclui alguém do sistema familiar, seja porque ele fez uma coisa que você não concorda, seja porque ele morreu, o próprio sistema, para garantir esse equilíbrio, ele vai
tomar alguém a serviço, alguma pessoa desse sistema, normalmente são os que vêm depois, os filhos, os netos, vão olhar na alma, no coração, para aquela pessoa que foi excluída, porque nenhum sistema admite exclusão. Como é que isso acontece na prática? Na empresa. Um dia desse eu atendi uma empresa em que uma pessoa foi, de um determinado departamento, ela foi acusada, na verdade ela foi acusada, mas ninguém tinha provas, né? Depois comprovou-se que foi acusada indevidamente de ter furtado, roubado coisas, dinheiro na empresa, desviado verbas. Eles tinham a suspeita, então, em função dessa suspeita, mandaram essa pessoa embora. Só que isso depois comprovou-se que não foi real, que foi injusto. Mas como essa pessoa foi mandada embora e foi mandada embora com essa suspeita, isso criou um desconforto nessa pessoa que se sentiu muito magoada e lesada por isso. O que aconteceu com a pessoa que a substituiu? Que veio depois. Aí, se a gente fosse falar na relação com a família, como se tivesse os filhos, os netos, quem veio depois ocupou aquele lugar. Essa pessoa começou a trazer prejuízos para a empresa, sem querer. Tipo assim, errava nos procedimentos, porque era uma empresa que tinha uma logística, né? Era uma empresa de logística, então ele desviava as mercadorias para outra direção, isso trazendo prejuízo para a empresa. O que é? Isso é o sistema buscando a compensação. Então, se alguém, por exemplo, no sistema é injustiçado, no sistema organizacional, é muito comum que quem depois substitui essa função comece a ter problemas e, às vezes, até um desejo meio irracional de ir embora também. Isso são os movimentos de fidelização, aquela pessoa que ocupou aquele lugar e que foi indevidamente demitida ou foi injustamente julgada dentro desse processo da eficiência dela. E no caso, Então, Maria Inês, numa situação, numa equipe onde algumas pessoas não são ouvidas, ou até mais, assim, de algumas pessoas dão ideias, e essas ideias são levadas adiante pelo seu chefe, no caso, né, sem o devido crédito, enfim, de aquela pessoa acaba não sendo visível, né, a sua contribuição não sendo visível para a organização. Isso também pode gerar uma disfunção nessa ordem do pertencimento? sim, gera. Aí que você falou das 3 leis numa só, né? Porque aí gera disfunção, não só o pertencimento, aí a transgressão, porque o pertencimento ficou claro para vocês. Outra ordem muito importante que atua muito dentro das empresas e nos relacionamentos de casal é fundamental, mas as empresas atuam muito é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, o que é que elas ensinam? Que você entrega na medida do que você tem e recebe na mesma proporção. Então, por exemplo, numa empresa, você é contratado por um cargo X, você vai desenvolver tantas horas de trabalho, sua função é essa, e você vai ganhar X para ganhar isso. Se você cumpre o que você fez e a tua empresa paga o valor equivalente que você foi acordado, que foi contratado, tem equilíbrio. Agora, imagine se você começa a fazer mais, que é o que a gente tende a fazer, eu quero fazer mais, contribuir mais para a empresa, para que a empresa cresça e com isso possa me promover, eu possa ganhar mais. E eu começo a fazer coisas, como você disse, e passo para o meu superior, só que o meu superior, além de usar essa informação, mas eu não reconheço que foi você que fez, o superior vai ascendendo na empresa e você fica no mesmo lugar, você percebe que começa a existir um desequilíbrio. Então, assim, eu entreguei algo a mais para a empresa, então a empresa precisaria retribuir esse algo a mais. Isso seria como, às vezes, um reconhecimento só, já teria sido suficiente. Quero trazer aqui quem trouxe essa ideia, foi fulano de tal. Ou então, esse cara tem boas ideias, vamos promovê-lo. Ou então, se isso trouxe faturamento muito mais faturamento para a empresa, então vamos dar uma bonificação para essa pessoa, porque essa pessoa contribuiu enormemente para que a gente chegasse a esse resultado. Então, isso gera equilíbrio. Então, nisso que você falou, teve um movimento de desequilíbrio. Por exemplo, outro tipo de desequilíbrio que é bem comum, principalmente, eu atendo muitos doutores, professores da universidade. Muitos desequilíbrios existem nisso, onde eles são contratados para 40 horas de trabalho, dedicação exclusiva, e muitas vezes eles trabalham 60, né? Porque eles têm que corrigir prova fora do horário, eles têm que fazer uma série de coisas, e aí começa um nível de sobrecarga. Então, é muito comum
quadros de burnout, quadros de doenças, de depressões profundas nessas pessoas, um movimento muitas vezes de queixa constante, porque está em desequilíbrio, eu estou dando mais do que aquilo que eu estou recebendo. Da mesma forma atua, tanto para a empresa quanto para os profissionais, quando, por exemplo, a gente vê isso muito em cargos públicos, os assessores, que eles são contratados para uma tarefa X, ganham às vezes um salário que é maior do que a função deveria, em relação aos outros que estão na sua função. Isso começa já a criar um desequilíbrio entre os departamentos, as seções, os funcionários que estão realmente usando do teu tempo e da tua expertise, do teu conhecimento para poder contribuir para a instituição, e estão ganhando menos do que aquele que vai lá uma vez por semana ou duas, bota como eles dizem, né? Coloca o paletó na cadeira e vai tomar um cafezinho. Isso também gera um transtorno, porque esse funcionário está ganhando mais do que ele está entregando para a empresa, para a instituição, para a organização. Isso vai trazer reflexos na vida pessoal dele, porque esses recursos que ele vai tomar, ele está tomando, lesando essa instituição, vai trazer danos também para a eficiência da empresa como um todo, porque ali, entre as pessoas, os departamentos e as funções, já vai estar tendo um desequilíbrio. Então, isso acontece muito no nosso país, e por isso, não só no nosso país, em todos os lugares onde existem homens, líderes e pessoas normais e comuns que querem se beneficiar e se privilegiar de ações, de cargos e funções para o seu benefício próprio. A empresa sempre, a empresa, a organização, a instituição, é importante que a gente saiba isso, porque aí a gente já está falando da terceira lei, que é a ordem, que é a ordem da hierarquia, que nos ensina a precedência, por uma ordem chegada no sistema. Então, quem chegou antes? Foram os funcionários que chegaram antes, ou foi o Estado? Ou foi o país, a federação? Então, a federação, o Estado, o município são maiores do que o funcionário que chega lá naquele momento. Então, a empresa sempre vai ser maior, ela precisa ser atendida em primeiro lugar. Então, se eu estou ferindo esses princípios, se eu estou lesando esses princípios, eu estou fora da ordem, eu não estou respeitando essa hierarquia. E quando eu não respeito essa hierarquia, onde as corrupções acontecem, né? Vão ter consequências. Então, assim, pessoas às vezes brilhantes com uma possibilidade, como agora nós estamos no tempo político, né? A gente fica escutando muitas pessoas dizendo, a gente sabe de políticos que fazem coisas muito bacanas para o todo, mas a gente sabe também que essa cadeia de privilégios e corrupções que existe em função disso, transgressões à ordem, transgressões ao equilíbrio, transgressões ao pertencimento, elas fazem com que a gente às vezes vive, não somos nós só não, tá, gente? É o mundo todo. Padrões de corrupção absurdas, que buscam, de alguma forma, reestabelecer o equilíbrio. A gente diz que sempre as coisas difíceis que acontecem para a gente, seja pessoalmente, seja na relação do coletivo, está buscando uma homeostase, está buscando um equilíbrio, um nível de sobrevivência. Então, por exemplo, a pandemia, ela fez a gente se reinventar. Hoje a gente está aqui, né, virtualmente. Meu marido é que fala comigo. Imaginem vocês, eu sou uma psicóloga clínica, que tem especialização dentro da área da psicanálise, onde o trabalho sempre foi super sigiloso, super recolhido, sem nada na vitrine, né? Dentro da psicologia teve uma época que a gente não podia nem divulgar o nosso trabalho publicamente assim. Por quê? Porque feriria esse sigilo, poderia fingir, poderia expor algo, né? Então, imagina quando vai a pandemia que tem que trabalhar online, né? Meu marido falava, querida, vai dar tudo certo. E eu dizia, mas imagina, como é que eu vou atender online? Isso não tem cabimento. Eu não sei o que vai estar acontecendo lá com o cliente, se vai estar gente entrando, se vai estar não sei o quê. Aqui eu sei, mas lá ele dizia assim, olha o controle, né? Porque eu falo muito com ele, olha o controle, vamos afastar do controle, porque o controle é ilusão. Mas aí a ansiedade, porque daí eu tive que revisitar esse novo. Então, a pandemia, por exemplo, trouxe muitos recursos novos, muita possibilidade de uma adaptação, inclusive do ponto de vista ecológico. Hoje, muitas pessoas, eu mesma, por exemplo, não venho para o consultório, hoje eu estou no meu consultório, mas eu não venho para o consultório mais todos os dias. Eu já faço lá no meu escritório em casa muitos trabalhos online. Então, isso diminui a emissão de poluentes no ar, menos carros circulando. Então, tem todo um movimento ecológico. E por que a pandemia vem? Buscando uma homeostase. Quando a população está ficando excessiva,
quando ela está ficando nos limites perigosos da sobrevivência do planeta, algo acontece. As pessoas dizem, né? Foram os chineses que fizeram isso ou aquilo. Independente de ser os chineses, japoneses, brasileiros, os italianos, quem quer que seja, que esse vírus acontece, essa permissão coletiva do que acontece é um movimento de um sistema muito maior do que a gente e que serve à sobrevivência. Então, tudo que vem de coisas difíceis, elas estão a esse serviço da sobrevivência da empresa, serviço da sobrevivência até dos seus talentos. Porque eu não sei se você sabe, se você trabalha com essa visão, tá, Shirley? E me segure aqui se eu estou indo muito além do que a gente se preparou aqui para falar, né? A psicogenealogia é uma área da psicologia também, né? Que a Nancy Lang, que é considerada a mãe da psicogenealogia, não é ela que inventou a genealogia, nem a genealogia, mas a psicogenealogia é o estudo do romance, do drama familiar, das gerações transgeracionais do seu sistema familiar de origem. Então, por exemplo, se você vai lá no médico, ele vai fazer uma anamnese, ele vai fazer sua árvore genealógica, que pai, a mãe, os avós, os filhos, os netos, essa é a árvore genealógica, acho que quase todo mundo conhece isso. Agora, a psicogenealogia, ela vai estudar toda a trama, todo o romance familiar que está por trás disso. Vai estudar sincronicidades de datas, de nomes, de eventos que acontecem naquela família. E se a gente começa a falar, inclusive, das pessoas famosas assim, é surpreendente. Essas coincidências, o que atua quando você coloca o nome de uma pessoa, seja para honrá-la, ou seja porque ela foi excluída na vida de um filho, de um neto, como atua a força desse nome. Então, a psicogenealogia estuda isso. E a psicogenealogia, ela tem, assim, a forma como que ela trabalha com os conceitos dela, em alguns momentos ela é muito absolutista, assim. Então, ela diz de forma bem, assim, 100% ela diz, que 100% das profissões que a gente escolhe, quando a gente inicia o nosso processo laboral, né, de começar a trabalhar, 100% das nossas escolhas são feitas a serviço do nosso sistema familiar de origem, para poder compensar, para poder dar continuidade, para poder expiar alguma culpa do nosso sistema familiar. Por exemplo, atendi um médico há pouco tempo, um médico que tem uma especialidade bem específica dentro da pediatria, um cirurgião pediatra, que a gente olhando a árvore genealógica dele, a história dele, 3, 4 gerações na família dele morreram crianças sem acesso ao tratamento médico, porque não tinham acesso ao tratamento médico. Inconscientemente, o sistema, né, a alma desse sistema familiar toma alguém a serviço para garantir que agora as crianças não morram sem assistência. Né? É uma forma de buscar a cura para a própria dor, né? E, na Exato. verdade, até os negócios muitas vezes nascem assim, né? Muitos negócios nascem de uma dor vivida por alguma pessoa que quer trazer uma solução para aquilo que ela, de repente, não teve de recurso, né? Para uma situação, às vezes, familiar, enfim, um filho precisando de um atendimento específico que não tinha. E aí se cria, porque quando a gente olha para as empresas e vê que todos os negócios estão, sim, sanando alguma dor da sociedade, trazendo algum benefício que vá ao encontro de algo que seja muito necessário, aí a gente tem um olhar um pouco diferente do que a questão de olhar apenas oportunidades como oportunidades financeiras ou de mercado, né? E aí, trazendo um pouquinho essa questão da ordem, eu vejo que esse princípio é bem importante quando a gente fala de aquisição de empresas, por exemplo, no caso de empresas que estão prosperando e chega uma oportunidade onde alguém vem e oferece um recurso e compra a empresa. E muitas nessas situações, muitas vezes os líderes que assumem a empresa acabam não tendo um olhar respeitoso com aqueles que construíram a empresa, né? Ou aqueles que às vezes até ficam na empresa há algum tempo, enfim, mas eu queria que falasse um pouquinho disso, assim, desse papel do líder, não só nessas situações de quando é uma compra, mas até um líder que vem substituir, por exemplo, um novo presidente de uma empresa, um novo CEO, um novo diretor, e sendo que existe todo um trabalho feito anterior àquele, né? Mesmo que vai mudar uma lógica, mas como olhar para aquilo que foi feito antes de uma maneira que vai, de fato, construir respeitando esse todo. Sim, isso é fundamental, né? Então, assim, olhando para isso atuando dentro da empresa, a gente já falou, você falou de ordem, falou de pertencimento.
Então, o que é quando você vem ocupar? Isso é bem comum. De repente, a empresa cresce, se desenvolve, contratam, sei lá, um CEO que vem de fora, de outra empresa, uma pessoa super especializada, que vai potencializar os negócios. E, sim, uma pessoa cedeu o lugar a ela. Um antigo diretor, um antigo superintendente, cedeu o lugar a essa pessoa. E talvez essa pessoa saiu porque fez alguma coisa errada para a empresa, ou não teve a competência necessária. E, às vezes, essa pessoa chega e diz, agora eu vou dar um jeito nessa empresa. E aí começa a desconstruir tudo que foi construído sobre os erros também, que é sobre os erros que a gente cresce. Então, todos aqueles movimentos de experimentação para que desse certo, alguém cumpriu esse papel, alguém pagou o preço por isso. Então, isso precisa ser extremamente respeitado e validado. Então, o gestor, o líder que chega desse lugar, né? Eu sou maior que a empresa, eu sou maior que a história que a empresa tem, e não respeita a cultura da empresa, ele vai não só prejudicar a empresa, como ele vai fracassar. A tendência dele é que vai ficar muito pesado esse lugar, ele vai começar às vezes até falha a empresa, ou às vezes ele rapidamente vai ser expulso, excluído dessa empresa. Por quê? Porque é importante que se respeite a cultura e a história dessa empresa. Então, por exemplo, eu me lembro de uma vez ter atendido uma escola, que fui fazer uma palestra, algo assim, a gente estava falando sobre lideranças, e aí eu falei assim, a gente tentando explicar a questão da aula, quem é a pessoa mais antiga aqui nessa escola? Quem é que já está aqui mais tempo? A direção já tinha mudado, todos tinham mudado, mas tinha uma faxineira que estava ali era uma escola pública, desde que a escola estava ali. Então, eu fiz um exercício com eles, trazer essa pessoa e eles honrarem essa pessoa, porque ela é que continha a história daquela instituição. É através do movimento, da história dela, que qualquer outra função ali poderia se beneficiar. Então, foi muito interessante que a gente fez o exercício, e os professores, os diretores, eles foram aos pouquinhos, eles foram se curvando a ela. Essa mulher era incrível, tá, gente? A impressão que a gente tinha é que ela era uma senhorinha assim, que o corpo dela foi crescendo, 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 ela se agigantou, ficou quase o tamanho da instituição. A instituição ainda ficou maior, porque eu também coloquei a instituição junto, né? E o que acontece com os professores, com aquelas pessoas, quando tomam essa atitude de consciência? Essa pessoa passou por todas as situações que essa instituição passou. Ela tem uma função que é a função talvez menor ali, não menos importante, mas a função menor. Mas ela permanece a primeira. Foi tão interessante que os professores, as pessoas que chegaram depois, alguns até que estavam num embate muito de opiniões e de coisas, de reivindicações, as pessoas começaram a entrar num nível de emoção, que alguns chegaram às lágrimas assim. Por quê? Porque projetivamente, quando você respeita a hierarquia, você também está entrando em contato com algo que é da sua história pessoal, mesmo que você esteja dentro da empresa. Então, o que a gente diz, sabe, Sheila? Quem respeita e honra pai e mãe, do jeito que é, do jeito que foi, com as fragilidades e com as potencialidades, mas quando a gente respeita com reconhecimento bem consciente, nós somos frutos disso, que para nós, o que aconteceu com nossos pais pode ter sido assim um amor de casal 20, né, de casal super idealizado, maravilhoso, ou um amor de ouriços que se espetam, para nós deu certo. Então, quando que estamos aqui vivos, podendo liderar, podendo trabalhar, podendo colocar nossas habilidades em serviço do outro, porque isso é uma questão importante. A empresa que tem sucesso é a empresa que serve ao todo, que serve à comunidade, à coletividade, que serve seus clientes. Não existe sucesso sem serviço. Então, quando você respeita isso, aí você consegue... E ali a gente viu claramente, eles não estavam se curvando só aquela pessoa, não só a instituição, mas estavam se curvando sua própria história. Então, as pessoas que reconhecem isso, elas têm sucesso. As pessoas que se afastam disso, fracassam. Então, e isso não é uma coisa que é como o Bert falava assim, o Bert Hellinger, ele dizia, por que isso são leis, não são regras, não são normas? São leis porque, ele falou assim, eu não inventei nada disso. Eu apenas as observei, igual a lei da gravidade. Ninguém inventou a lei da gravidade, descreveu-se, observou-se. Ele falou assim, eu estive, e ele realmente teve, ele trabalhou e viveu
em todos os continentes do mundo. Então, o trabalho dele possibilitou isso e as escolhas na vida dele possibilitou isso também. Então, eu estive nas mais diversas culturas, imerso, mergulhado. Normalmente, é como ele dizia, eu fazia tudo para mim. Eu ia atrás sei lá, de uma experiência dentro da psicanálise ou dentro da existencial, da psicologia existencial, da comportamental, o que fosse, porque eu queria estar buscando crescimento para mim. E isso ia transbordando no meu fazer, né? Então, Esse sempre aí. aspecto é muito importante, né, Maria Inês? Porque cada vez mais, quando a gente olha para as empresas, para as pessoas, e entende que cada líder é antes da sua função, antes do seu cargo, antes de tudo, um ser humano integral, um ser humano completo, e começa a reconhecer o quanto esse olhar para dentro pode acabar permitindo que ele possa transbordar na sua potência máxima. Isso muda a perspectiva e faz com que as pessoas parem de ficar só na fazeção, né? Só no fazer do dia a dia, e consigam entender que Sim. cuidar de si também é uma forma de melhorar a sua atuação no mundo através do trabalho. Até o Raj Sisodia, que é o fundador do movimento Capitalismo Consciente, ele esteve no Brasil agora, aqui em agosto, eu estive numa palestra com ele, e me chamou muita atenção, porque ele começou a palestra indo do nível bem macro, dos problemas socioambientais, trazendo questões bem de negócios, e ele foi trazendo isso aos poucos para o nível pessoal, chegando a compartilhar a história de vida dele, e ele disse uma frase que me marcou bastante, que ele fala, enquanto não curamos a nós mesmos, continuamos impactando as pessoas com as nossas dores. Com E aí ele certeza. traz essa perspectiva do líder ter a responsabilidade de olhar para si, ver quais foram as suas lacunas, as suas dificuldades, e trazer um processo de autocuidado que vá também florescer no nível organizacional, né? Então, nesse sentido, até indo para o final da nossa conversa, que mensagem tu deixa para os líderes para que eles possam trazer para os seus espaços colaborativos, espaços de trabalho, o seu melhor? Ah, que coisa linda isso que você falou. Eu acho que você já deixou a mensagem, a frase que você falou, ela sintetiza o que é essa postura. Que eu diria, encontre o seu lugar de força. Porque o lugar de força da gente é um lugar onde a gente vive essa observância dessas 3 leis, onde eu sei que eu pertenço. E sim, o movimento de pertencimento à empresa ele está vinculado ao seu contrato funcional a essa empresa. Quando você rompe esse contrato, você deixa de participar da empresa, deixa de pertencer a essa empresa, mas a sua história, aquilo que você construiu, aquilo que você colaborou, permanece na história da empresa. Então, de alguma forma, você permanece lá, apesar do seu vínculo de pertencimento ter sido diferente, né? Que na família é permanente, na empresa é vinculado a isso. Mas se você consegue saber que você pertence, se você consegue saber qual é o teu lugar, com respeito à ordem e hierarquia, e você consegue trabalhar nessa posição de equilíbrio e, sobretudo, né? Isso a gente trabalha muito na relação de casais, mas para mim isso não é relação de casal, isso é relação, sobretudo nas empresas isso é importante, respeito. Respeito significa uma aceitação do processo como um todo. E quando eu respeito isso, eu tenho condição de ser um líder. Então a gente precisa primeiro liderar a si. E quando você trouxe aquele primeiro exemplo daquele líder que pegou a ideia do funcionário como se fosse sua, aí a gente vê quais as transgressões que ele está tendo aí, né? Ele está fora do lugar dele, ele está em desequilíbrio, então ele está transgredindo as leis, e isso vai ameaçar o pertencimento dele e dessa pessoa dentro da empresa. Então, quando eu estou vivendo com a observância dessas 3 leis em concordância, eu vou sim transbordar aquilo que eu construí lá na minha história, as minhas habilidades, e sim, às vezes uma missão, né? Como a gente diz que a psicogenealogia fala que o nosso trabalho inicia-se como uma missão, quando eu vejo sentido nisso, ela pode se transformar em propósito. E quando é propósito, é leve. Se você está queixoso, se está pesado, se você está sempre reivindicando algo, você ainda está no lugar da criança. Se trabalho não é feito para criança, trabalho, tanto que existe uma lei no Brasil, né? Criança não deve trabalhar. Adulto não se queixa, adulto resolve. Então, se está dentro de se a vida te levou para um lugar desse, você escolheu ficar lá, seja por um motivo ou outro, é porque isso está no seu caminho de desenvolvimento, de evolução. Então, que você possa contribuir com aquilo que você é. E você só vai conseguir contribuir se você souber qual é o seu lugar. Então, quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força. Esse é o desejo para vocês. O sucesso vem com essa consciência, né? Essa consciência de que todos têm o seu lugar e o lugar de todos é super importante.
Bert falava uma coisa bem importante. O sucesso, ele é coletivo, ele é colaborativo. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Então, às vezes, porque um pisa no teu pé, você precisou daquele pisar no teu pé para que você pudesse resolver uma situação, de não botar o pé no caminho dos outros, né? Eu lembro que os nossos filhos faziam judô, o sensei deles um dia fazendo estava dando uma dura neles, porque eles estavam botando apelido no amiguinho deles, que era mais gordinho, mais desajeitado assim, então as criançadas deram um apelido para ele. E uma menina disse, não precisa, sensei, não ligo. Mas ele falou assim, podem parar, porque ele era meio ruim, assim, né, por causa do peso, ele não conseguia fazer as manobras. E o sensei deles disse para eles assim, vocês só conseguem aprender o judô porque vocês têm um adversário. Vocês só conseguem realizar algo, aprimorar sua técnica porque vocês têm o outro. Não existe judô, não existe vida, não existe sucesso sem o outro. Então é muito importante que a gente olhe para isso. E muitas vezes quando a gente está lá no lugar da nossa arrogância, a gente não enxerga o outro. E o lugar da nossa arrogância é um lugar fora do lugar, é o lugar da criança. Então, queridos, desejo a vocês sucesso. Desejo que vocês encontrem o lugar de força de vocês. O lugar de força de vocês é o lugar de sim ao que é como é. Gratidão. Lindo! E assim a gente gera felicidade e prosperidade ao mesmo tempo, né? Obrigada! Sim, a gente segue o nosso propósito. E eu espero que você continue seguindo o seu, que é de lançar a luz, de entregar coisas lindas para que as pessoas tornem-se líderes mais potentes, mais amorosos, mais cooperativos, né? E que realmente sirvam à vida. Obrigada! Você acabou de ouvir mais um podcast Líderes de um Novo Mundo. Para saber mais, acesse shirleyortiz.com.br.